batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Glória a Deus. Cristo, ele tem um método para a sua igreja no que diz respeito à evangelização, no que diz respeito a desenvolver o evangelho do Senhor sobre a face dessa terra. O Senhor Jesus, ele confiou a nós essa responsabilidade de fazermos novos discípulos. A palavra do Senhor deixa clara para nós que a obra do Senhor, ela precisa de cada um de nós para que haja expansão do reino de Deus sobre a face dessa terra. Jesus, durante o seu ministério, ele deixou bem claro que o reino de Deus já estava sendo implantado aqui na terra. E o reino de Deus continua sendo implantado aqui na terra. Quem irá contar essa boa nova? Quem irá dizer para as pessoas lá fora que tem solução para os seus problemas? Quem irá contar para as pessoas lá fora que aqui nesta casa é um hospital espiritual? Quem irá dizer para as pessoas que Jesus Cristo, sendo Deus, se fez homem, habitou entre nós, morreu na cruz do Calvário, ao terceiro dia ressuscitou e hoje está sentado à destra de Deus Pai, intercedendo por nós? Jesus deixou 12 homens, 12 discípulos, incumbidos dessa responsabilidade. O nosso Senhor, ele veio com uma direção, com um direcionamento do Pai, que era pregar o Evangelho, fazer os discípulos, morrer e ao terceiro dia ressuscitar. Mas Jesus, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Jesus sabia exatamente com quem ele iria contar para que o seu ministério desse continuidade sobre a face dessa terra. Jesus, ele poderia muito bem ter mandado os anjos. Existem milhões, milhares de anjos lá no céu. E Jesus, ele sabia exatamente quem eram os seres humanos. Jesus, ele se fez homem para que exatamente ele soubesse do que nós somos feitos, quais são as nossas limitações, quais são as nossas fraquezas, quais são as nossas forças. E ele confiou a nós essa responsabilidade de dar continuidade no seu ministério. Sendo ele Deus, ele poderia muito bem enviar os anjos para a terra para pregar o evangelho. Mas os anjos não sabiam o que era ser homens. Os anjos não passaram pelas mesmas coisas que nós passamos. Os anjos não sentiram as mesmas coisas que nós sentimos. Os anjos não saberiam o que é ter emoção, o que é ter compaixão, o que é ter amor pelo próximo, o que é ter uma vida sem Deus, uma vida com Deus. E ao você fazer essa transição, você entendeu o quão isso é bom, o quão isso é importante, o quão isso é gostoso, o quanto isso é prazeroso, e você poder transmitir esse sentimento para um outro ser humano. Jesus sabia exatamente o que ele estava fazendo. Por isso ele treinou aqueles homens, por isso ele colocou sobre aqueles homens o Espírito Santo de Deus, para que aqueles homens pudessem dar continuidade ao seu ministério, ao seu chamado, à sua obra poderosa, à sua obra grandiosa, que é tirar o máximo de vidas possível deste mundo, para que eles possam habitar os céus conosco no dia da redenção. E de quem é esta responsabilidade? Em quem Jesus confiou para que o seu vizinho não morra sem saber que existe Jesus?
a quem Jesus delegou o Espírito Santo para que ele pudesse fazer em nós morada, para que nós pudéssemos, detentores da verdade, anunciar o Evangelho, anunciar as boas novas de salvação. Eu e você somos os responsáveis em dar continuidade à expansão do reino de Deus sobre a face da terra. E o tempo de agir é agora. O tempo de agir é hoje. Não tem como ficar esperando. Eu vou fazer um curso. Eu vou fazer. Não, querido. As ferramentas já estão em suas mãos. O conhecimento já está na sua mente. A autoridade já lhe foi confiada. O espírito ousado que habita em você, ele é capaz de te impulsionar a falar acerca do amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é amanhã. Não é depois de amanhã. Não é esperar uma grande cruzada, um grande movimento dentro do bairro, não. Jesus conta conosco para que o reino de Deus se expanda cada vez mais sobre a face dessa terra, para que as portas do inferno, ao ela se avançar, ao ela tentar avançar contra a igreja do Senhor, nós iremos levantar como uma igreja militante e dizer: aqui não, Satanás, as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas se eu me calar, se eu me recuar, se eu me acovardar da responsabilidade, almas e mais almas morrerão, vidas e mais vidas perecerão, sem ouvir dizer que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo liberta, que Jesus Cristo transforma a vida do homem e leva ele para morar no céu. Paulo diz a Timóteo que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de ousadia, para que nós sejamos ousados como Pedro. Lembra de Pedro? O mesmo que negou Jesus, o mesmo que cortou a orelha de Malco. Aquele mesmo Pedro, agora cheio do Espírito Santo, ele sai ali do templo, após a descida do Espírito, ele pega o microfone, nem tinha microfone, ele toma posse da palavra e ele prega a palavra, e o texto diz que quase 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor. Foi um homem só. Aqui nós somos 50, 60, 58 talvez. E se nós entendermos o poder que está em nós, a autoridade que está em nós, nós nos movimentaríamos de uma forma diferente. Nós pensaríamos de uma forma diferente. Nós agiríamos de forma diferente. Porque a palavra do Senhor diz: eis que vos dou poder. Poder para quê? Para pregar a palavra. Para anunciar as boas novas de salvação, para compartilhar as mensagens bíblicas que aqui são pregadas, para convidar as pessoas para estar na casa do Senhor, para orar pelos enfermos, repreender a enfermidade, confiando que Deus ainda salva, ainda cura, ainda manda a enfermidade embora. Foi para isso que Deus nos comissionou, foi para isso que Deus nos chamou, foi para isso que Deus nos preparou. E estas palavras que eu li para os irmãos são as últimas palavras de Jesus. E eu acredito que as últimas palavras de alguém, alguém tem que dar importância às últimas palavras que alguém diz. Pensa em alguém no leito de morte, já no seu último suspiro, já com o aparelho ali começando a acabando os seus batimentos, e ele te diz algo, ele te diz alguma palavra, ele te confidencia alguma coisa, aquilo não vai arder o seu coração, aquilo não vai te incomodar durante os seus dias. Então aqui está Jesus Cristo dizendo as suas últimas palavras, comissionando um povo para que vá, para que pregue, para que anuncie a palavra do Senhor. Ele diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Não é qualquer pessoa que está falando. Não é qualquer ser humano que está falando. É o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que detém todo o poder e toda a autoridade. Ele diz: ide por todo o mundo. Ide, portanto, fazer discípulo de todas as nações. Aqui ele está dizendo toda a língua, todos os povos, todas as raças,
todas as pessoas, todo ser humano que passar por você, ele precisa ouvir da sua boca que existe um Deus que tem solução para a vida dele. Todas as pessoas que assentaram ao seu lado no ônibus, ou no metrô, ou na faculdade, você tem que andar com uns folhetos evangelísticos na sua Bíblia, e você pegar esses papéis e dizer: meu querido, eu tenho uma palavra de Deus para você. Às vezes nós dizemos: mas eu não sei pregar, mas eu tenho vergonha. Meu querido, é só entregar e falar: Jesus te ama. Ou coloca na beiradinha aqui dele, aqui, você está com tanta vergonha, finge que deixou cair do lado dele, mas se movimenta, porque as últimas palavras de Jesus foi a respeito da expansão do reino. E ele deixou claro com quem que ele estava contando, para quem que ele estava direcionando essa responsabilidade. Era para mim e era para você. Porque os campos já estão brancos para a ceifa. O tempo é agora. Não dá mais para ficar cocheando entre dois pensamentos. Será que eu vou? Será que eu não vou? O Valdeir não marcou nenhum trabalho de evangelismo. O Wilson não marcou, os jovens não marcou. Não, querido, levanta e vai. Levanta e faça a obra. Levanta e obedeça as últimas palavras do nosso mestre, enquanto ele estava aqui nessa terra. E de fazer discípulo de todas as nações. Fazei discípulos de todas as nações. E essa grande comissão, aqui diz o texto na minha Bíblia, a grande comissão, que está lá em Marcos 16, 15 a 18, Lucas 24, 44 a 49. Essa grande comissão envolve toda a igreja, toda a igreja. Ele não falou fulano ou beltrano, ele disse ide. Portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O propósito de Deus é que o Evangelho todo, por toda a igreja, em todo o mundo, a toda a criatura seja pregado. É todo o Evangelho. Não é somente parcelas isoladas onde massageie o seu ego, ou onde diga que você vai ser exaltado, que você vai ter holofotes, que você vai ficar rico. São coisas que agradam o homem. Não, ele disse todo o Evangelho. Ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Todas as coisas. Nós precisamos falar a verdade do Evangelho para as pessoas. Dizer que realmente estar com Cristo é bom, mas que ao estar com Cristo, seus problemas não irão sumir. As suas dificuldades não irão sumir. As suas doenças não irão sumir. Às vezes não irão, às vezes irão. Tudo isso depende de Deus, porque é Ele quem tem todo o poder. É Ele quem decide se cura, se não cura, se liberta, se não liberta, se transforma, se não transforma. Porque Ele tem as suas formas de trabalhar individualmente com cada pessoa. Então nós precisamos entender que a queda, ela trouxe um grande prejuízo para a humanidade. Junto com a queda do nosso pai Adão veio o pecado entrou no mundo, e por causa do pecado, a corrupção, a morte, Caim matou Abel, e por aí foi, desencadeando cada dia mais a proporção. O pecado é como uma avalanche naquelas montanhas de neve, onde se você pegar uma pedra de 10 quilos e rolar a montanha abaixo, ela vai tomando uma proporção cada vez maior, e vai destruindo por onde ela passa. Assim é o pecado, mas a palavra do Senhor nos diz também que por um homem a salvação entrou no mundo. Através de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, derramou até a sua última gota de sangue, a ponto de sair água, porque não tinha mais sangue para sair. O pecado da humanidade foi perdoado. Mas como que os meus amigos lá fora saberão? Como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se eu calo a minha boca? Como ouvirão se o conhecimento investido em mim não for repassado para os meus amigos lá fora? Porque o medo nos constrange, a vergonha, a timidez.
E eu fiquei sabendo, irmãos, que a cada hora, 6 pessoas estão morrendo aqui em Belo Horizonte. 6 pessoas estão sendo assassinadas em Belo Horizonte a cada hora que passa. As estatísticas foram passadas pelo batalhão da Polícia Militar. Assassinatos, jovens, que nem sequer sabem que existe um Deus, que existe Jesus, estão descendo a tumba fria sem saber que poderia ter uma solução para as suas vidas. Porque como eles saberão se não há quem pregue? Como eles saberão se eu me acovardo, se eu me calo, se eu me afasto dessa responsabilidade que o Senhor, nas suas últimas palavras, fazendo ali, formando a grande comissão, Ele contava conosco, Ele contava comigo, Ele contava com você, para que o reino de Deus se expandisse cada vez mais, e o reino das trevas diminuísse cada vez mais, e nós somos os responsáveis em povoar o céu. Já pensou nisso? Cada cidadão que irá habitar os céus está sob as nossas responsabilidades. Nós somos o único ser que habita nessa terra que é capaz de promover festa no céu. Somos promotores de eventos no céu. Quando você convida alguém aqui para a igreja e essa pessoa se rende aos pés do Senhor, a palavra do Senhor diz que é a festa no céu. E quando nós entendemos essa responsabilidade, nós precisamos nos movimentar. Porque tudo muda quando eu mudo. Tudo se movimenta quando eu me movimento. Às vezes eu olho a pia cheia de vasilha suja, e eu fico olhando e nada acontece. Mas quando eu me movimento em direção à bucha, ao detergente, água, aí depois você olha e fala, olha, que coisa maravilhosa. Porque uma atitude minha, ela transforma o local onde eu estou. Então uma atitude sua pode mudar a história de alguém que está na sua vida, pode mudar a história da sua faculdade, da sua casa, dos seus vizinhos, do seu trabalho, da sua família. Não seja medroso, não seja covarde. O Espírito de Deus, o Todo-Poderoso, habita em você, e você detém a palavra da verdade. A palavra de Deus está em suas mãos, está na sua mente, está no seu coração, está na sua boca. Então fale de Jesus, fale que Deus cura, livra o homem da droga, do seu mais miserável estado de pecado. Jesus pode transformar a vida de qualquer pessoa. Eu estou lá há 2 meses trabalhando ali num condomínio, já descobri lá uns 10 desviados, desigrejados. As pessoas vêm, eu estou almoçando em paz, as pessoas vêm até a mim para falar que não aguenta mais viver neste mundo. Eu quero me libertar disso, eu quero me libertar daquilo. Uma moça chegou perto de mim e falou assim, você é pastor, né? Eu falei, não sou pastor não. Eu ajudo a cuidar de uma igreja. Ela falou, eu te vi no Instagram. Falou comigo desse jeito. Eu te vi no Instagram. Então não adianta nós nos afastarmos ou negligenciarmos a responsabilidade que Jesus colocou sobre os nossos ombros. As pessoas sabem que você é crente. As pessoas sabem que você serve a Deus. As pessoas sabem que você tem uma vida diferente, que você tem um casamento diferente, que você tem filhos diferentes. As pessoas te observam quando você passa na rua, e elas ficam esperando, se esse jovem viesse até a mim e dissesse, por que ele é tão feliz assim? Por que ele sorri tanto na casa dele, eles cantam tanto? Por que ele é tão próspero espiritualmente? Se alguém me dissesse quem é esse Jesus. Eu falei para os irmãos, a irmã Lúcia lá do Goiânia, a Daiane conhece ela. Ela não era crente, família católica, um pai muito opressor, um pai covarde. E ela nos contou, irmãos, que ela foi na igreja 10 vezes, esperando alguém fazer o apelo, porque alguém disse para ela que naquela igreja tinha Jesus. E 10 vezes ela foi na igreja, e 10 vezes não fizeram apelo. E ela contou o testemunho. Eu falei, irmã, você tem que ir lá na igreja um dia contar esse testemunho. Esse negócio é forte demais.
Porque às vezes nós ficamos esperando oportunidades. Não, querida, a oportunidade é agora. A oportunidade foi hoje, durante o dia, já passou. Quem está morrendo já está morrendo. Quem morreu sem Cristo já morreu sem Cristo. E essas almas, elas serão cobradas de cada um de nós. Somos responsáveis pela expansão do reino de Deus sobre a face dessa terra. Não há nenhum outro ser, nem aqui na terra, nem no espaço, que possa falar de Jesus. Deus não autorizou os anjos a essa tarefa. Deus autorizou a mim e a você pregar o evangelho da salvação. O evangelho da transformação. O evangelho que me tirou lá do lodo e me trouxe. A palavra de Deus diz que nós estamos assentados em lugares celestiais, em lugares, nas regiões celestiais. É isso que Deus faz com o homem. Mas para que isso aconteça, para que isso acontecesse comigo, alguém teve que abrir a boca. Alguém teve que sair da sua zona de conforto. Os jovens iam lá em casa, irmãos, 1, 2 vezes por semana, eu corria, eu fugia. Eles poderiam ter desanimado. A hora que eu via eles descendo o escadão, eu já saía pela janela, pelo lote de cima e ia para o bar. E eles não desistiram. Não pode, você não pode desistir. Gere um filho no seu coração em nome de Jesus. Pense em alguém e coloque no seu coração. E vai trabalhando essa pessoa, vai orando, vai evangelizando, vai mandando mensagem, vai visitando. Irmão, eu estou falando de uma pessoa. Eu não estou falando para você ganhar o bairro Sagrada da Família todo, não. Eu não estou falando para você ganhar a sua rua toda. Eu estou falando de uma pessoa. Hoje nós somos aqui mais ou menos uns 30, 40 irmãos, chutando alto. Se cada um sair daqui com essa mentalidade hoje, de que eu tenho que gerar um filho. Nós estamos ainda em abril. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Ainda faltam 8 meses para acabar o ano. Se até dezembro cada um de nós apresentar uma vida para Jesus, para que ela se converta, para que ela seja discipulada, no final do ano nós teremos 80 irmãos. 80. Cada um ganhando uma pessoa para Jesus. Porque a responsabilidade foi confiada a nós. E a palavra diz que Jesus tem toda a autoridade. Jesus tem todo o poder. É a mesma coisa, irmãos, de você olhar um caminhão de 30 toneladas. O caminhão tem poder. A pessoa que dirige tem autoridade. O caminhão não é poderoso. Ele não pode passar e quebrar qualquer coisa, mas se não tiver quem o dirija, isso nada vai acontecer. E o nosso Senhor Jesus, Ele tem poder e Ele tem autoridade. Jesus tem poder e Ele tem autoridade. E essa declaração de Jesus demonstra que é Ele quem dá a ordem. É alguém competente para fazê-lo. Não é qualquer pessoa que está falando. Não é qualquer Zé Ninguém que está falando. É alguém que tem todo o poder e que tem toda a autoridade. E que ele, enquanto caminhava na terra, ele viu que é possível. Ele viu que o negócio funciona. Porque ele testou antes de passar para nós. Ele viu como que era falar do amor de Deus para pessoas iguais a ele. São poucos os momentos em que Jesus usou do seu poder como Deus. Mas ele falou que aquele que confiasse nele, que aquele que entendesse que ele era poderoso e era toda a autoridade, faria coisas maiores do que as que ele fez. Quantas coisas nós lemos, passa despercebido, como se nós não acreditássemos de verdade naquilo. Como se aquilo fosse só para preencher páginas. Não, querido. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra, ela é a palavra. Ela não contém verdade, ela é a própria verdade. E se Jesus diz que é possível sim. E se Pedro pregou ali a palavra do Senhor e aquelas pessoas se converteram, se você abrir a sua boca, irmãos, muitas vidas serão transformadas.
Muitas pessoas deixarão de morrer sem conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem autoridade, Ele tem competência para fazer. E tudo que Ele faz com êxito. Tudo que Ele faz é perfeito. Deus não colocaria uma responsabilidade dessa sobre os nossos ombros se nós não fôssemos capazes. Ele não confiaria a nós uma tarefa se nós não fôssemos capazes. Qual é o pai que mandaria uma criança de 6 anos ir lá no centro da cidade comprar alguma coisa? Não manda, porque não confia. Mas quando você tem confiança, você manda, porque você sabe que Ele vai e vai voltar. E Jesus, Ele delegou essa autoridade a nós, porque Ele confia na sua igreja. Ele confia no seu povo. Não é um projeto falido, não é um projeto onde será que vai acontecer, será que vai dar certo? Não, Ele sabe que dá certo porque já deu certo. Ele sabe que funciona porque já funcionou e vai continuar funcionando se eu e você nos colocarmos na posição e dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ele dizia: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem pode bater no peito e dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, Senhor. Ó Deus, me envia, Pai, pela minha rua fora para evangelizar, me encoraja. Ó Senhor, eu estou com medo, eu estou com vergonha, eu fico sempre esperando uma outra pessoa para ir comigo. Espírito Santo, seja o meu companheiro. Espírito Santo, seja a minha voz, seja as palavras nos meus lábios. E vai, querido. Seja luz no seu local de trabalho. Seja luz para os seus vizinhos. Seja luz pelas ruas onde você caminha, onde você passa. Alguém tem que saber que você é crente. Alguém tem que saber por que a sua vida está tão boa. E essa mulher chegou para mim, tossindo, fraca, e dizendo: eu não aguento mais fumar. O cigarro está acabando comigo. E ela pegou dengue, juntou a dengue com o cigarro, uma confusão. E ela já tem mais de 50 anos. Eu falei com ela, eu também fumava. Ela falou: sério? Eu falei: eu fumava um maço de cigarro por dia. Ela: como é que você conseguiu? Eu falei: Jesus. Eu falei: é agora. É agora, Senhor. É agora que o Senhor entra. Eu falei: Jesus me libertou. Eu recebi Jesus como meu Salvador. Eu fui lembrar que eu fumava já depois de 15 dias. Ela diz: eu sou desviada da Assembleia de Deus. Eu falei: gente. Conheço o pastor Anselmo, e foi falando. E falei: minha querida, você tem que nascer de novo. Você tem que nascer da água e do Espírito, porque senão você não vai ver o reino de Deus. E ela, as lágrimas, eu via lágrimas escorrendo aqui, irmãos, no canto dos olhos. As pessoas estão sedentas. As pessoas querem, mas vou dizer novamente: como eles saberão se não há quem pregue? Como eles ouvirão se você não abrir a sua boca? Se você não encher o seu bolso com esses papéis? Se você não compartilha os trabalhos da igreja nas redes sociais? Compartilha meme, compartilha piada, compartilha coisa indecente, mas não compartilha a palavra de Deus que está sendo pregada. Tem vergonha de pregar, tem vergonha de sair, tudo bem. Mas e aqui? Como é que é? E agora? Qual vai ser a desculpa? Está vendo que Deus sempre vai dando ferramentas? Vai vendo que as coisas vão evoluindo e Deus vai evoluindo junto, porque o nosso Deus não morreu, Ele está vivo, Ele não perdeu a autoridade, Ele tem toda a autoridade, Ele não perdeu o controle sobre a terra está na palma das suas mãos. O mundo evolui, mas o nosso Deus já está lá na frente. Quando o homem pensa em dar um passo, Deus já está vendo o resultado. Porque Ele é Deus. Ele é poderoso. Isso aqui tem destruído muitas vidas. Muitos casais. Eu vi recentemente uma mulher que apostou 2 milhões de reais no famoso tigrinho.
as bets que tem por aí, futebol. Irmão, já vi crente me falar que ganhou 20 mil apostando em negócio de futebol. Essa mulher, ela vendeu tudo que ela tinha, carro, casa, apartamento, sem o marido saber, sem a família saber. Pegou dinheiro emprestado com a agiota, porque ela ganhou 300 mil no joguinho que tem no celular, um tal de tigrinho aí. É tipo um cassino. E aí ela apostou e ganhou 300 mil, e ela ficou convencida de que ganharia mais. E ela vendeu a casa, vendeu o apartamento, pegou dinheiro com os parentes, pegou dinheiro com a agiota. Ela juntou 1,5 milhão de reais e apostou e perdeu. E ela se suicidou. Ela tirou a própria vida. Porque é uma ferramenta que Deus criou para que nós pudéssemos ajudar o reino de Deus a expandir. As pessoas estão usando para se autodestruir. Para se autodestruir. Eu sempre digo e repito, isso aqui não é de Satanás. A televisão não é de Satanás. A praia não é de Satanás. O diabo não tem nada, ele não tem nem casa. A casa dele vai ser inaugurada quando Jesus voltar e lançá-lo no inferno. As pessoas que se deixam ser usadas por Satanás. Aí pega o telefone e faz coisas erradas. Liga a televisão e faz coisas erradas. Pega o seu carro e vai para lugares errados. Porque isso aqui é um objeto. Se ele ficar aqui, ele é inanimado. Vai ficar aqui, não vai fazer nada. Mas isso aqui é uma ferramenta poderosa na mão de um crente que entendeu que ele é comissionado pelo Senhor para fazer a obra de Deus. Para ajudar na expansão do reino de Deus. E a competência disso é do próprio comissionador. É aquele que chamou, ele é competente para fazer. Ele diz, Jesus, aproximando, falou, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ponto. Quem está te chamando, quem está te comissionando, é alguém que tem toda a autoridade no céu e na terra. Ele já chega já dizendo, quem é o comissionador? Ele tem poder e ele tem autoridade. E para termos êxito nessa obra, nós precisamos entender quem é esse Deus. Quem é o Deus que nós servimos? Eu tenho uma mensagem, irmãos, daquela passagem de Jesus, quando ele pergunta aos discípulos, quem eles dizem que eu sou por aí? Alguns dizem Elias, outros dizem Moisés, outros dizem profeta. Foram coisas que ele disseram, não eram coisas ruins. Ser profeta é ruim? Não. Ser Elias é ruim? Ser Moisés é ruim? Não, mas era mentira. Não era verdade. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós? O que é o reino de Deus? O que é o céu? O que é o arrebatamento? Nós precisamos ter essas verdades nítidas na nossa vida. Nós precisamos viver essas verdades. E quando nós vivemos essas verdades, as pessoas percebem. Você não precisa ficar no seu local de trabalho, Jesus é bom pregando. Não, irmãos, às vezes você até incomoda as pessoas. Ore a Deus que as pessoas venham até você. As pessoas irão te procurar. As pessoas irão dizer, como que você conseguiu? E aí você fala, é Jesus, tudo é Ele. Porque por Ele e para Ele são todas as coisas. E essa certeza inabalável, ela nos dá a condição de enfrentar o nosso inimigo. O nosso adversário, Satanás. As circunstâncias da vida, as adversidades da vida, sem temer, sem vacilar. Quando você entende a verdade do Evangelho, você não precisa ter medo, irmão. Tem um amigo meu, Jonas, meu vizinho, cresceu comigo, amigo de infância. Irmãos, ele entra no 11 e prega. Irmãos, eu falava, Deus, eu queria ter essa coragem. Ele entra no 11, paga a passagem. Bom dia, gente, tudo bem? Vocês precisam aceitar Jesus. E começa a pregar, pastor. Falei, meu Deus, eu queria, sabe, mas não consigo. Eu não sei porquê, se Deus o chamou para isso, eu não sei, mas uma vez eu até quase levantei, mas eu sentei de novo. Irmãos, e o povo reclama, e o povo xinga, e ele fala, você não sabe o que você está falando, você vai para o inferno, e não sei o quê. Eu fico olhando e falei, meu Deus, tem
estou com 45 anos, deve ter... é meu vizinho de lote. Os nossos lotes não tinha muro, nós vivíamos como se fosse uma família só. Lá no bairro todo mundo acha que nós somos irmãos. Meu pai teve 14 filhos, meu pai dele teve uns 13. Ele juntava aquela negaiada. E ninguém sabia quem era filho de quem, uma confusão danada. E o povo fala que ele é doido. Você é irmão do Jonas doido? Eu falei, não, doido não, ele não é doido. Doido é você que não entregou sua vida para Jesus ainda. E ele entra no ônibus, irmão, e vai pregando até chegar no centro. Quando chega o ponto dele descer, ele não para de pregar. Ele senta do lado das pessoas e fala, bom dia, tudo bem? Tudo bem, que você precisa aceitar Jesus. Você conhece Jesus? A pessoa fica assim assustada. Você tem que aceitar Jesus, Jesus está voltando. Você vai para o inferno e começa a falar, meu Deus, o que é isso? Ele entendeu qual é a função dele aqui na terra como discípulo de Jesus. Ele entendeu para que ele foi chamado. Irmãos, só quem saiu da onde eu saí valoriza o evangelho quanto eu valorizo. Porque tem pessoas que vêm caminhando já, nasceu no lar evangélico, e às vezes fica reclamando das coisas. Às vezes fica questionando as coisas. Tem que ir na igreja todo dia. Isso, aquilo, aquilo outro. Meu querido, não faz isso não. Não faz isso não. Qualquer ordem dada por uma autoridade máxima, ela tem que ser obedecida. Se algum deputado te falar que você tem que fazer algo, você tem que fazer. Se algum juiz falar, dia tal tem uma audiência, você tem que estar lá no tribunal. Vai ou não vai, pastor? Nós estamos falando aqui de qualquer autoridade? Quem está falando aqui é a autoridade máxima no universo. No universo que o homem não sabe se tem início ou se tem fim, ou se até onde ele vai. Ele é a autoridade maior. Conhece todas as estrelas pelo nome. E se ele chamar, todas obedecem ao som da sua voz. É simplesmente este homem quem nos vocacionou para pregar o evangelho. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Quando ele disse ide fazer discípulo, ele está nos dizendo que não adianta só você trazer a pessoa para a igreja, ela aceitar Jesus e ir embora. Não é isso que ele está ensinando. Ele falou ide e fazei discípulos. Ensina, caminha junto, visita, mostra os percalços da vida, os buracos que existem, mostra a verdade, prega a verdade. E aí ele vai caminhando, vai tomando leite, daqui a pouco está comendo uma sopinha, daqui a pouco já está batendo um tropeiro, uma feijoada, e aí você vai, marca lá no Templo Central, e aí ele diz, ide, fazei discípulo, batizando-os. Aí depois você leva ele, acompanha ele lá no Templo Central, ele vai descer as águas, você vai ficar feliz, satisfeito, glorificando a Deus, e aí ele vai começar a caminhar sozinho, e aí você vai partir para um outro discípulo. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é bíblico, irmãos. Existem muitos batismos aí em nome de Jesus, batismo de criança, batismo por aspersão. Isso não é bíblico. A palavra do Senhor diz que nós temos que batizar em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Então, quando você já estiver aí gerando esse filho espiritual, você já vai pensando nessas condições. Não adianta só eu convidar, aí faz o apelo, às vezes a pessoa fica emocionada, irmãos. Eu já aceitei Jesus uma vez emocionado. A palavra me tocou, eu fiquei emocionado, aceitei Jesus, nunca mais voltei na igreja. Mas o dia que realmente alguém me convidou, me acompanhou, quando eu levantei as minhas mãos, foi comigo lá na frente, ajoelhou ao meu lado, fez a oração de confissão comigo, me visitou na minha casa, ligava, porque na época não tinha mensagem, tinha SMS. Ligava, visitava,
chamava para os trabalhos da igreja, me levava para comer um sanduíche, falava assim, não precisa pagar não, nós vamos pagar. Os jovens reuniam, pagavam a conta, opa, esse povo é diferente mesmo, hein? Paga até sanduíche. Que legal. Lá no mundo, eles só queriam ficar perto de mim quando eu tinha dinheiro. Eles só queriam a minha presença no bar quando eu tinha dinheiro, porque quando eu não tinha dinheiro eu não podia beber. Quando eu não tinha dinheiro, ninguém me servia um copo de cerveja. E quando eu fui para o meio dos crentes, eles pagavam sanduíche para mim. Eu era novo convertido, isso fez toda a diferença na minha vida. Eu estava sendo discipulado e eu não sabia. Até o dia que eu fui acompanhado, e aí eles me levaram para o pré-batismo, e eu aprendi a palavra do Senhor. E aí eu fui levado até o templo central, e eu desci as águas. É disso que eu estou falando, irmãos. A essência do evangelho é você se preocupar com os outros, amor pelo próximo. Não é possível que você sabe para onde você vai e não tem coragem de querer levar as pessoas que você ama com você. Quantas viagens eu mais a Cátia já fizemos, ficamos, nossa, imagina se a irmã Cida estivesse aqui conosco. Aí a gente vai no, nossa, isso aqui é a cara da Daiane, olha, a Liliane poderia estar aqui com o marido dela. Aí você fica lembrando das pessoas, porque o lugar é bom. E como que você sabe que você vai morar no céu, irmãos? Onde não tem morte, não tem choro, não tem dor. Onde não tem problema, não tem ladrão, não tem nada de ruim. E você não se importa com quem está morrendo do seu lado. Alguém se importou comigo um dia. Mesmo eu fugindo e correndo da presença do Senhor. Alguém falou, não adianta você correr. Você corre na segunda, eu vou na terça. Você corre na terça, eu vou na quarta. Você corre na quarta, eu vou na quinta. Até que um dia não teve jeito, eles me achou. E aqui estou eu. Caminhando sozinho há 20 anos. 23, 24, por aí. Porque alguém se importou comigo. Porque alguém entendeu qual era o seu chamado. Porque alguém olhou para aquele negão, todo esfarrapado, e falou, quero ver ele lá no céu comigo. Esse menino não vai para o inferno não, ele vai para o céu comigo. Quantas pessoas você já olhou e já viu, e talvez nem, tomara que morra. Já viu quando morre um bandido lá na rua? Lá na favela, de vez em quando morre uns lá, e você vê os irmãos falando assim, as pessoas falando assim, foi tarde. Menos um. Bandido bom é bandido morto. Bandido bom é bandido salvo. É bandido liberto pelo poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Traficante bom é traficante liberto e tirando os outros da boca de fumo e trazendo eles para a maravilhosa presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse sentimento não pode ficar no coração de um crente. Não podemos ser egoístas a esse ponto de querer o céu só para nós. Há uma ordem dada por alguém que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. E depois que batiza, aí deixa para lá? Não. Tem mais. Ele fala aqui, depois que você convidou, aceitou, batizou, 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. É somente os versículos de bênção? É somente os versículos de exaltação? Todas as coisas que vos tenho ordenado. Ensinando-os a guardar, porque depois que a pessoa está caminhando, ela vai tropeçar. Ela vai querer desviar, ela vai querer desistir. Ela vai querer arrumar um casamento lá fora, vai querer arrumar um namoro lá fora. E aí você vai ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado.
E aí você fala, mas como é que eu vou conseguir fazer isso? Eu vou fazer isso sozinho? Aí Jesus diz, não, você não vai ficar sozinho. Aí ele diz, eis que estou convosco todos os dias, todas as horas, todos os momentos, onde quer que você esteja, o que quer que você esteja fazendo, pensando, falando, comendo, andando, dormindo, tomando banho, trabalhando, Ele está com você. Fala, Jesus, olha ali uma alma, Jesus, eu não tenho coragem. Ele fala, vamos lá que eu vou contigo. Ó, Jesus, ali um rapaz, eu queria tanto que esse menino estivesse lá na igreja. Aí você fala, ai, não vou. Vai, Jesus, o Espírito Santo fala, vamos lá, rapaz. Vamos que eu vou contigo, eu estou contigo. Todos os dias. Você acredita ou não acredita nessa palavra? Ele falou, estou contigo. Não é de manhã, de tarde, de noite, igual médico que você vai lá, às vezes não tem consulta, aí você volta para casa, aí passa para triagem, marca para outro dia. Não, todos os dias, 24 horas por dia, 365 dias por ano, onde quer que você estiver, Jesus estará contigo, te orientando. E o Espírito diz que as palavras surgirão na sua boca, porque Ele vos fará lembrar das palavras. Ai, Deus, eu não sei o que falar. Aí ele diz, eu vos farei lembrar. Você só tem que ler. Não tem como guardar a Bíblia toda, irmãos. Apesar que a gente sabe tudo de Gênesis e Apocalipse. Tudo, você sabe, que Adão, Moisés, Abraão, Jacó. E vai passando pela Bíblia toda. Mas a palavra certa, igual flecha. A pessoa certa. Ó, que você abre a sua boca, o Espírito te toma e Ele fala através da sua boca. Amém. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. A Tua palavra foi pregada, Senhor. E desde a segunda-feira da semana passada, ela vem sendo trabalhada no meu coração pelo Senhor. Porque há coisas na minha vida que precisam ser ajustadas, acertadas, Senhor. Muitas das vezes eu digo não, eu negligencio uma oportunidade que o Senhor me dá. Quantas vezes eu converso de futebol, de filmes, de séries, e não incluo o Senhor nas minhas conversas. Quantas vezes, Senhor? Mas agora eu peço a Ti que me ajuda, Pai. Em nome de Jesus. Não me deixe mais cometer essa falha, Senhor. Me ajude a colocar o Senhor em meus diálogos, nas minhas conversas, nos meus bate-papos, nas minhas publicações nas redes sociais, nas mensagens, Senhor, que eu enviar para as pessoas. Às vezes o nosso time ganha, Senhor, a gente sai mandando mensagem para todo mundo, alegre, satisfeito. Oh, meu Deus amado, com uma coisa tão banal, tão fútil. Me ajuda, Senhor, a dar importância à Tua palavra que ela merece. Ajude a igreja do Sagrada Família a ser uma igreja militante, uma igreja que marque essa geração, Senhor. Não nos deixe sair conformado de um culto, Senhor, de domingo ou de quarta-feira, sem ter vindo acompanhado de alguém que não conhece a Tua palavra. Não nos deixe ficar confortável com a situação que nós estamos vivendo, vendo pessoas e mais pessoas morrendo, sem saber que o Senhor existe. Me ajuda, Senhor. Toda autoridade está em Tuas mãos. Todo o poder está em Tuas mãos. Há uma bomba dentro de nós, o dínamos do Senhor, o Teu Espírito, o poder maior que o homem já conheceu na face dessa terra, está dentro de cada crente dessa congregação. Nos ajude a usar, a ser ousados, a ser corajosos, a ser pessoas, meu Pai, que não se importa com o que os outros digam, ou o que os outros estão falando, que nós possamos olhar para os céus e pensar nessas pessoas andando ali naquelas ruas de ouro, naquelas casas de cristal, Senhor, onde não haverá morte, não haverá dor. Oh, meu Deus, quanto mais pessoas
pessoas nós pudemos levar para lá. Nós queremos levar. Nos ajude, meu Deus, a vencer o medo, a vencer a timidez, a vencer, meu Pai querido, a negligência, que muitas vezes nós sabemos e pecamos, porque a tua palavra diz que aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, está pecando, Senhor. Oh Deus, nos ajuda, Senhor. É um culto de conscientização, meu Pai. E o Teu Espírito trabalhando, ó Deus, essa palavra em nós. Porque uma ordem foi dada, Senhor. E ordem dada por Senhor, ela tem que ser obedecida. Nós não temos outra opção, Senhor. O Senhor disse, ide por todo mundo. Pregai o Evangelho a todas as criaturas. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer não será, já está condenado. Olha a responsabilidade que o Senhor colocou em nossas mãos, meu Pai. Oh, meu Deus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Deus abençoe os irmãos. Obrigado pela atenção. Deus continue abençoando em nome de Jesus.